Olá, estamos de volta aqui no Saúde Ativa, que vai ao ar toda semana na TV Nordestina. Como eu já havia falado no bloco anterior, estamos migrando para a TV com todo o prazer do mundo, claro, recepcionando você, que é nosso novo telespectador, e também recepcionando, né, dando as boas-vindas aos espectadores também que nos acompanhavam na rádio, né? O Saúde Ativa está aqui sempre para falar sobre saúde, sobre a sua saúde, sobre descobertas importantes, dicas de como você se cuidar muito melhor. Afinal, esse é um tema importantíssimo. Olha só, a gente não pode esquecer dos parceiros que nos apoiam sempre e fazem com que o programa aconteça. Um deles, é claro, o Dr. Márcio Cavalcante está aqui conosco, estreando o programa nos nossos estúdios. Enfim, e o Dr. Márcio Cavalcante é ortopedista. Ele é traumatologista, tem especialização em cirurgia do ombro e do cotovelo e também em traumatologia do esporte. Ele atende na Clínica Maior, na Rua Nilo Peçanha 636, em frente à Igreja do Rosário, das 7 ao meio-dia e das 2 da tarde até às 6 horas. Também realiza atendimentos de urgência no Hospital João 23 e atende na Campo Imagem, na Rua Rodrigues Alves 603, no bairro da Prata. O telefone é o 3341-1089. Para mais informações, acesse o marciocavalcante.med.br. Outra parceira nossa também é a Ótica Prisma. Olha só, que tal deixar os seus óculos em casa e sair por aí de lentes de contato? Elas são ideais para praticar esportes e aquela flecha com o rosto mais bonito. Enfim, a Ótica Prisma tem as melhores marcas de lentes de contato para você. E o preço é tão leve quanto o seu novo visual. Dê um tempo nos óculos, invista na beleza. A Ótica Prisma fica na Rua Afonso Campos, número 2B, telefone 3341-0043. Outro parceiro nosso também é o CPO, o Centro Paraibano de Oncologia e Hematologia, que disponibiliza uma sede aqui em Campina para tratar da melhor forma possível os seus pacientes. O CPO fica na Rua Capitão João Alves de Lira, número 893, no bairro da Bela Vista. O telefone para contato é o 3321-1806. Outro parceiro nosso também, que tem sempre estado conosco, inclusive nos programas, é o Dr. Rodrigo Vieira, que é cardiologista, intervencionista, também é professor de medicina. Cuidar da saúde cardiovascular a gente sabe que é vital. Então vá na Provasc, que é onde ele atende. Lá você encontra, além da possibilidade de consultas, também exames como teste ergométrico, mapa, Holter, entre outros, dentro da própria clínica. Seu coração, claro, merece o melhor tratamento possível. A Provasc que fica na Rua Sandra Borborema, número 61, no centro da cidade, telefone 2102-5560. E olha só, cuidar da saúde agora ficou muito mais fácil com a Clínica Doutor na Hora. Você pode agendar suas consultas e exames agora mesmo, de onde você estiver, pelo site drnahora.com.br. Eu mando um WhatsApp para o 981940606. São mais de 30 especialidades para atender você. Inclusive, você pode também fazer exames na clínica. São quase 600 exames que você pode realizar na Clínica Doutor na Hora. Enfim, a clínica fica em 2 pontos agora, lá no Ponto Sem Réis e também na Praça da Bandeira. E olha só, a saúde feminina merece todo o cuidado possível. E para dar esse acompanhamento mais rotineiro também durante a gestação da mulher, o Dr. Antônio Henriques é o profissional mais indicado. Ele é ginecologista, é obstetra, além de professor e também coordenador acadêmico. Ele atende na Clínica Santa Clara, que fica na Rua Duque de Caxias, 630, no bairro da Prata. Para marcar sua consulta, ligue 3099-6227 ou então 9958-4401. Pois é, nosso hall de parceiros, a quem nós somos extremamente gratos pela parceria, pela ajuda, enfim, por estarem conosco, nos apoiando nesse projeto, que inclusive é um projeto inovador aqui na cidade de Campina Grande. É realmente um programa com formato diferenciado, 1 hora inteira só para a gente conversar sobre saúde, sobre os cuidados necessários que você deve ter com a sua saúde e, claro, sobre pesquisas, sobre novidades na área. Nos estudos, como eu já havia falado, estreando Saúde Ativa comigo aqui, né, o Dr. Márcio Cavalcante, ele que é ortopedista também. Estamos falando sobre um tema importantíssimo, que é o cuidado da saúde das crianças, dos adolescentes, principalmente nesse período em que retomam as aulas, nessa rotina tão pesada, né, que são as aulas, são o fato de carregarem o material escolar todos os dias, e isso pode sim acarretar problemas muito graves na saúde dessas crianças, até mesmo no futuro, né? Às vezes o adulto tem um desvio na coluna, algo que se acentua bastante e atrapalha o seu dia a dia, e isso acabou sendo originado lá na infância. Doutor, retomando essa nossa conversa aqui, o senhor tocou nesse assunto no bloco passado a respeito do RPG. É uma espécie de reeducação, uma forma da criança ajustar a postura. Isso os pais devem ficar atentos, porque é um tratamento bem interessante, né? É uma possibilidade interessante. O RPG é um dos tratamentos que a gente tem dentro da fisioterapia, uma das possibilidades. O RPG significa reposição postural global
Ele vai trabalhar com alongamentos, com fortalecimento, com postura, para poder tentar corrigir a postura da coluna e dessa forma a gente melhorar e corrigir esses desvios que podem acontecer. Ele é bastante interessante, tem muito bons resultados, ele é feito com fisioterapia, com fisioterapeuta, como eu falei, e como a gente tinha comentado anteriormente, crianças mais novas têm maiores possibilidades de melhor correção, correção mais rápida e corrigir esses desvios em definitivo. Pois é, já que a gente falou tanto em desvios da coluna, que desvios seriam esses? A gente vai falar a respeito disso. Tem até uma imagem aí, Léo, que você pode colocar aqui na tela daqui a pouco, justamente mostrando desvios na coluna. São desvios que são comuns, mas as pessoas pouco escutam falar a respeito. Exemplo da própria cifose, né? Pode ser também acarretado por esse peso excessivo na coluna? Normalmente o peso na coluna ele não vai provocar a cifose. A cifose seria o movimento contrário, quando a gente tem um movimento do ombro arriado, é o famoso corcunda que a gente chama. Sim. Então esses desvios acontecem, tá certo? Mas eles não vão ser provocados pelas dores da mochila atrás. Eles podem ser provocados por alguns problemas de origem de nascimento, no formato da coluna, da vértebra, e podem ser gerados por postura errada ao dormir, ao ficar em pé, ao praticar alguma atividade física. Essa da imagem aqui que eu estou observando é a escoliose. Essa é a escoliose. A gente vê que deveria ter uma coluna um pouco mais reta e a gente tem um desvio lateralizado. É importante a gente salientar que a escoliose, além de gerar o desvio lateral, ele provoca o desvio rotacional também. Então, muitas vezes a gente encontra, por exemplo, a escápula, que é esse osso da escápula aqui da pá, que a gente chama um pouco mais alto de um lado do que do outro. Porque além de ter o desvio do lateral, a gente vai ter um desvio rotacional também na coluna. E isso pode gerar esses desvios também em mais de um ângulo. Então esse é o desvio da escoliose, esse é o mais comum normalmente a gente encontrar, de tratá-lo. E muitas vezes provocado por conta do uso da coluna, da mochila inadequadamente, porque a gente pode usar de um lado do que do outro. A gente falou na cifose agora há pouco, o doutor falou que não existe uma relação direta, mas é outro tipo de desvio também, né? A cifose é outro tipo de desvio, como a gente pode ver, ele fica um pouco arriado, é o famoso corcunda. Como a gente utiliza o peso mais para a parte posterior da mochila, a gente teria uma lordose ou então uma escoliose sendo gerada. A cifose é menos comum de ser gerada quando a gente vai ter o uso das mochilas. Ele está relacionado, como eu falei, a algum problema, alguma alteração na coluna, na vértebra, ou então pode estar relacionado com forma de postura de dormir, uma forma postura de praticar alguma atividade física, de sentar. Isso pode acabar gerando um pouco da cifose. Encurtamentos musculares também, por isso que o RPG ajuda bastante, também podem gerar essa cifose. Quando a gente tem a parte anterior do tórax um pouco encurtada, isso puxa um pouco o paciente para frente e faz com que o ombro fique um pouco arriado. Inclusive, eu já ouvi testemunhos, doutor, de pessoas que sofrem com uma escoliose acentuada, que é aquele desvio lateral, né? Se eu puder colocar essa imagem também, a primeira imagem que a gente colocou, pessoas que sofrem com desvio acentuado e reclamam muitas vezes de uma falta de ar, como se os órgãos estivessem um pouco comprimidos. Isso pode acontecer nesses casos? Pode. Normalmente a gente usa uma classificação dos desvios da escoliose. Escolioses até 20 graus a gente faz um acompanhamento, um tratamento mais simples. Entre 20 e 60 graus de desvio a gente começa com as indicações de coletes, aquele colete que a gente usa com auréola no pescoço, que a criança normalmente, o adolescente não gosta muito de usar. Ainda se usa esse tipo de... Se usa também, tá certo? E acima de 60 graus é quando normalmente a gente vai encontrar as indicações cirúrgicas. E é exatamente por isso, porque quando a gente tem um desvio acima de 60 graus, a gente vai ter uma compressão maior do tórax, então pulmão, coração não vão conseguir se expandir bem, e a gente pode ter um paciente que possa ter insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca por conta do desvio. E é por isso que normalmente acima dos 60 graus as indicações cirúrgicas elas são encontradas. Pois é por isso mesmo que eu sempre digo, a gente não pode relativizar nenhum tipo de problema de saúde. Quando se trata de coluna, as pessoas acham que é besteira, um problema que não vai acarretar outros problemas subsequentes, problemas mais graves, mas isso é um ledo engano, né? Por exemplo, quem tem a escoliose mais acentuada, que inclusive é um problema que pode ser gerado por conta desses maus hábitos ainda na infância, pode também ter problemas mais graves com a própria insuficiência respiratória, né, doutor? O paciente normalmente ele vai ter um pouco já de escoliose, usa a mochila de maneira inadequada, só de um lado. Essa escoliose pode aumentar um pouco por conta disso. Naqueles estirões do crescimento que eu falei, essas escolioses também podem aumentar. E a gente pode chegar mais próximo desses 60 graus que eu falei de desvio, que é quando a gente vai estar encontrando normalmente as orientações e indicações cirúrgicas.
Existem outras indicações, mas acima desses 60 graus, nessa classificação mais utilizada, vamos dizer assim, mais comumente utilizada, é exatamente por conta disso. São pacientes que podem gerar no futuro insuficiências cardíacas, respiratórias, por conta do tórax não conseguir expandir. Imagine você, como eu falei, que você está com um desvio tão grande que esse lado do tórax não consegue aumentar, não consegue abrir para poder você respirar. E aí desse jeito você vai ter essa insuficiência, você pode acabar precisando de cirurgia por conta dessas limitações no futuro. Essas cirurgias, doutor, existe ainda um tabu em torno de procedimentos cirúrgicos? Como seriam essas cirurgias, especificamente a cirurgia da escoliose? É uma cirurgia onde se coloca algum tipo de material dentro da coluna? Como é que funciona? Sim, a gente vai ter um material à base de uma liga metálica, a gente vai fazer a fixação da coluna e a gente usa alguns materiais de tração, como a gente chama, para tentar esticar e colocar a coluna na posição adequada, fixando-a da melhor forma possível. É uma cirurgia relativamente agressiva, né? Mas que quando se tem indicação é a melhor conduta a ser feita, e a gente tem essa correção desse desvio bastante importante. Para um adolescente de 14, 15, 16 anos de idade que tem uma escoliose muito grande, que usou por muito tempo aqueles coletes que a gente utiliza que não tiveram bom resultado, eles acabam ficando muito satisfeitos com a cirurgia por conta dessa correção de desvio. Já teve pacientes que voltaram para a gente depois de cirurgia dizendo: não, doutor, eu cresci 5 centímetros depois da cirurgia. Mas é porque ele estava todo desviado para a lateral. Quando a gente faz a correção do desvio, ele disse que começou a ficar melhor, mais alto, e ele recupera muito da autoestima dele. Então é uma cirurgia que traz um resultado muito bom quando bem indicada, quando bem feita. É importante salientar também que a gente fala aqui não só do processo preventivo, a gente fala sobre opções de tratamento também, porque eu tenho certeza que quem nos acompanha, quem nos assiste, também muitas vezes já sofre com um problema e acha que os tratamentos são um pouco estigmatizados demais. Por exemplo, quem sofre com um problema mais grave, como a escoliose acentuada, que precisa de um procedimento cirúrgico, às vezes se resguarda com um certo medo de cirurgia. O senhor falou agora há pouco que é uma cirurgia um tanto quanto agressiva, porque é uma cirurgia que acaba tendo uma abertura maior, né, exigindo mais tempo de cirurgia, de procedimento, muito embora quem precisa fazer essa cirurgia deva quebrar um pouco esse tabu, né, esse medo que existe ainda com relação a procedimentos cirúrgicos, né, doutor? A cirurgia é um pouco agressiva por conta do tamanho, normalmente, que a gente precisa fazer a cirurgia. Normalmente a correção não é só em um local, a gente tem que fazer uma correção um pouco maior na coluna, né? E uma curiosidade é que a gente encontra muitas vezes adolescentes, normalmente quando se vai ter indicação para escoliose, a resistência maior dos pais, porque é mais do que compreensível que os pais tenham receio de fazer uma cirurgia, que seja uma cirurgia um pouco maior, mas que a gente encontra um adolescente que normalmente ele está estigmatizado, sofre bullying na escola por conta dos desvios que ele apresenta, então ele vai ver como uma porta de saída para esse tipo de problema que ele vem vivenciando. E aí o adolescente normalmente não vai ter a preocupação que o pai e que a mãe têm da cirurgia ser maior, do risco cirúrgico. Toda cirurgia tem seu risco, não é zero, mas hoje em dia a gente tem conseguido minimizar muito isso com os exames de rotina, com o acompanhamento anestésico, com a medicação, o material para anestesia que vem sendo feita. Então a gente consegue minimizar muito isso. Mas, sem sombra de dúvida, a gente vai ter os cuidados necessários para poder fazer a cirurgia, e muitas das vezes a gente encontra a resistência maior no pai e na mãe, que não quer que o filho faça uma cirurgia, um adolescente, enquanto o adolescente, na verdade, ele está vendo como porta de saída para esse problema que ele vem vivenciando no meio social. Exatamente. Tratando ainda de estratégias para que a criança evite problemas na coluna, para que o adolescente evite, existem também estratégias subsequentes, assim, digamos que estratégias secundárias para minimizar talvez o efeito de uma bolsa mais pesada. Às vezes é uma coisa meio inevitável, né? A prática de esportes nessa idade, doutor, se bem acompanhada, é uma estratégia interessante? Esporte é bom em qualquer idade, a gente tem que sempre liberar e estimular a prática de atividade física. Essa atividade física tem que ser bem feita, bem acompanhada, independente da idade do paciente, independente da idade da criança, do adolescente ou do adulto que vai fazê-lo, né? E existem atividades que ajudam muito nessa questão. A natação, por exemplo, é uma boa atividade, porque a gente não vai dar sobrecarga na coluna, a gente vai trabalhar muito com a parte de alongamento, desenvolvimento de massa muscular, que é fundamental para que a gente tenha uma coluna bem sadia, bem preparada e não sinta dores. O balé, por exemplo, é uma atividade que nas meninas a gente faz
muito comumente hoje em dia, e que vai ter uma postura muito adequada, corrigir postura. Os meninos que praticam também o balé, eles têm muito bom resultado. A gente vê que são pessoas que normalmente têm uma postura muito adequada, para a coluna em si ele é muito bom. Então o fundamental é que a gente faça alguma atividade física, oriente essa atividade física, para que a gente tenha esse bom resultado e não tenha limitações no futuro. Pois é, como a gente sempre diz aqui, é importante demais buscar um especialista e estar sempre a par dessas orientações, porque isso ajuda demais, viu? Você está acompanhando o Saúde Ativa, que vai ao ar todas as semanas na TV Nordestina. A gente segue para mais um intervalinho breve, mas é rapidinho, fica por aí.